Olá, então quero fazer aqui, nesse domingo, fiz algumas reflexões e cheguei a algumas conclusões baseadas em alguns fatos. Primeiro, boa notícia: as classes mais pobres da periferia, que infelizmente não conseguiram fazer o isolamento, ou felizmente, porque nós descobrimos que ele não seria algo tão fundamental assim, os casos estão realmente baixíssimos. Então virou algo endêmico, não é mais algo epidêmico. Então os números das UTIs públicas se mantêm estáveis e relativamente baixos, entre 20 e 40. Fecharam os hospitais de campanha em Paraisópolis. Estou falando que me falou isso as pessoas que moram lá. Me falaram também que mesmo no auge da epidemia, o baile funk andava corrido lá nessas regiões. Soube também que líderes dessas comunidades tomaram algumas medidas inteligentes, mas nunca conseguiram fazer o isolamento. O que mostra que lá ocorreu um pico e depois agora uma queda e os casos estão bem estáveis. Mostra também que nem todo mundo é suscetível, porque são 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo que muito provavelmente não conseguiram fazer o isolamento pelas questões de espaço. Se a maioria fosse suscetível ao desenvolvimento da doença, os 5% das pessoas que necessitam de tratamento crítico teriam tornado São Paulo um caos, porque ninguém fez isolamento nessas comunidades. Isso não ocorreu, porque talvez, ou é fato, nem todo mundo é suscetível a essa doença e talvez a grande maioria não é suscetível a essa doença. Isso foi muito importante a gente constatar. Na Europa, uma outra boa notícia. Qual é a boa notícia? É que, apesar de uma segunda onda ter um número de casos tão numerosos quanto a primeira, que morreu muita gente, o nível de fatalidades é mínimo. As mortes são muito pequenas em relação ao que foi. Tanto que eu postei aí no meu feed, vocês dão uma olhada, o gráfico é praticamente zero. A estatística é muito parecida com a minha. E tudo leva a crer que é porque nós aprendemos a tratar essa doença. Então eu, quando comecei a tratar no dia 20 de março, eu não tinha perdido nenhum caso até 3 semanas atrás, que eu perdi um caso realmente grave, mas foi precipitado por um infarto. Porque no dia à tarde, naquele dia, um pouquinho na véspera de ocorrer a fatalidade, ele já estava apresentando sinais de melhora pulmonar. Pode ser que esteja associado à capacidade do vírus, da inflamação, gerar trombo? Pode ser que sim. Mas mesmo assim foi um caso triste, que eu gostava muito dessa pessoa, mas perto de todo o número de casos que eu atendi, é uma estatística muito baixa que eu tenho, só ter perdido um caso até hoje. E isso é condizente, então, com o que a humanidade aprendeu a tratar. Ora, se nós aprendemos a tratar e não está havendo mais congestionamento de hospital, não existe mais necessidade de lockdown, de fechar as lojas. Temos sim que manter o distanciamento, temos sim que lavar as mãos, temos sim que, diante de lugares fechados, até usar uma máscara. Mas isso também, conforme for passando o tempo, o número de casos continuar caindo e não ocorrer mais fatalidades, o medo vai embora. O que sobrou foi um pânico justificado em função do quadro inicial, onde morreu gente conhecida de cada um de nós, a gente conhece alguém que morreu, mas é porque não tinha o tratamento. Graças a Deus, no meu primeiro caso, eu entendi o mecanismo da doença e por isso que meus números são já utilizando essa estratégia, que nasceu aqui no Brasil, talvez a primeira no mundo ocidental, talvez muito próximo de como começou o protocolo de Madrid com a doutora Marina Bucara, a qual eu fiquei muito grato, porque ela também deu corticoide lá no Piauí, resolveu a situação. Em Bérgamo também, foi mais ou menos quase que simultâneo, apesar de nós não nos conhecermos. Então, por isso que essa estratégia faz com que, inclusive nos casos que eu estava falando das classes mais baixas, o número de fatalidades é baixíssimo. Então, ou seja, a humanidade aprendeu a tratar. Então, voltando, nós temos que agora, com o tempo, com os números, acabar com o pânico. As pessoas estão muito assustadas. As pessoas não entendem que o isolamento de ficar em casa era para evitar o congestionamento de saúde, não é para evitar que a pessoa fique doente. Porque toda epidemia, para acabar, tem que haver uma
uma contaminação, uma imunização. Outra coisa, os casos de reinfecção que as pessoas falam, eu quero falar o pós-Covid. Uma minoria, algumas pessoas desenvolvem sim um quadro neurológico, sem o vírus na garganta, não tem o vírus. Uma outra minoria desenvolve também uns quadros de trombose, trombogênico. Por isso que eu avalio todos os meus pacientes no pós-Covid. Não é a maioria. A maioria tem um bom número de pessoas, uns 30% a 40%, que demora pelo menos umas 8 semanas para se sentir zero. Fica aquela sensação de gripe. Não é mais o vírus, é o desequilíbrio que ele causa, é a inflamação que ele deixa no sistema imunológico. O sistema imunológico um pouco desequilibrado, não é forte nem fraco, ele fica desequilibrado. Então a pessoa entra em contato com uma agressividade física, ele fica com dor de garganta parecida com o que estava. Então, às vezes, o cara faz lá de novo o PCR e diz que pegou a infecção de novo. Não é isso. É que fragmento de vírus, ou vírus inativo, para vocês entenderem numa linguagem leiga, o cadáver do vírus ainda fica presente por até 12 semanas, como mostram os estudos. Outra coisa que está meio em discussão é a transmissão dos assintomáticos. Não precisa ser médico para saber se você não está tossindo, obviamente você está transmitindo menos do que aquele que está tossindo. Isso é lógico. A dúvida que tinha, qual era a capacidade de transmissão das pessoas que estão assintomáticas. Se elas têm pouca carga viral na garganta, é mínimo essa transmissão. Então nós aprendemos muito e eu quero dizer que eu estou muito feliz de nunca ter desistido das minhas convicções. Quero dizer para vocês que estou muito feliz que a humanidade aprendeu a tratar esse vírus. Vamos ver se chega lá nos Estados Unidos para a gente tratar um pouquinho mais cedo. Estou escrevendo o trabalho do Milagre do Pará, que justifica todos os casos ambulatoriais que eu estou atendendo. Então, na Europa teve essa segunda bolha. Aqui em São Paulo, na capital, está tendo uma segunda bolha, sim, das pessoas de alta renda. Só que eu estou tratando a grande maioria deles ambulatorialmente, com uma vigilância intensa. Na hora que começa a aparecer o quadro pulmonar, a gente trata em casa e as pessoas, a grande maioria, vai bem. Só tive que internar um e outros 2 mais por precaução, porque eles estavam assustados e preferiram ficar internados até passar o ciclo viral. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Eu postei no meu feed os gráficos. Mesmo que eles queiram fechar lá na Europa, seria mais uma decisão de pouco bom senso. Porque se não causa congestão no hospital e se não está ocorrendo fatalidades, não tem sentido a gente apressar uma vacina cuja o vírus, o principal fator agressão é a própria resposta imunológica contra eles. Então não podemos apressar uma vacina sem pensar que ela pode estimular justamente aquilo que causa o dano para o organismo, que é a própria resposta imunológica em si. Parece que a vacina de Oxford está tendo bom senso, mas não tem mais pressa para ir atrás de uma vacina, considerando que nós aprendemos a tratar. Então, um beijo enorme para você. Esse vídeo foi um pouco comprido, mas eu precisava falar isso para vocês. Aí tem mais uma novidade que aconteceu casualmente. Foi um paciente no consultório, me contou que ele teve Covid, que ele ficou com o pulmão tomado e não teve falta de ar. Aí eu fiz uma análise detalhada e eu acho que a gente entendeu que o que causa a falta de ar é a formação de coágulo naqueles vasinhos que fazem a troca gasosa no pulmão. E ele tomava um remédio que inibia justamente, que é comum se dar para quem tem psoríase, quem tem artrite reumatoide, quem tem doença de Crohn, quem tem espondilite anquilosante. Ele tomava justamente essa medicação, esse biofármaco, que bloqueia uma substância que faz todo sentido impedir que forme o coágulo, e por conta disso, eu acho que nós temos mais uma estratégia terapêutica, que pode ser para uma fase mais avançada da doença, que eu já apliquei e tive sucesso. Apliquei num caso, falei para alguns colegas, aplicaram no Rio, e o resultado tem sido promissor. Quer dizer, mais uma ferramenta contra essa doença que cai no nosso colo. Então, beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, bom domingo, vamos em frente.